Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 com o professor Humberto. Na nossa aula de hoje, eu vou dar um suporte a vocês na resolução das questões que eu deixei aí na nossa agenda, tá? Dê uma olhadinha aí nessas questões. É uma espécie de trabalho dirigido para vocês sobre tudo que nós vimos até agora de sinais, equações, inequações do segundo grau, tá bom? Lembrando que eu vou querer o retorno dessa atividade, tá? Pela plataforma, tá bom? E aguardo a resposta de vocês, tá? Nós vamos iniciar aqui com a primeira questão. Lembrando que para vocês inicia aí da quinta, tá ok? A soma a soma y dos x primeiros números inteiros positivos é uma função dada pela lei a seguir. Y é igual a metade de x ao quadrado mais a metade de x. Tá? Por exemplo, se eu quero a soma dos 5 primeiros números inteiros positivos, onde tem x eu substituo por 5. Y será a soma. Tá ok? Qual a soma dos 40 primeiros números inteiros positivos? Bom, para poder calcular essa soma, eu vou pegar aqui a função, a lei, né? E onde tem x, substituir por 40, já que eu quero a soma dos 40 primeiros números inteiros positivos, tá? Então, y é igual a 1 meio de x ao quadrado mais 1 meio de x. Onde tem x, substitui por 40. Então, nós teremos a metade de 40 ao quadrado mais a metade de 40. Resolvendo aqui primeiro a potenciação, 40 ao quadrado dá 1.600, 40 vezes 40. A metade de 1.600 dá 800, mais a metade de 40, que dá 20. Né? Nós vamos resolver essa expressão obedecendo a ordem da sinalização. Primeiro a potenciação, depois a multiplicação, por último a adição. E 800 mais 20 dá 820. Então, se eu somar os primeiros 40 números inteiros positivos, do 1 ao 40 no caso, o resultado dá 820. Item B. Determine a quantidade de números inteiros positivos quando a soma é 210. Eu somei os 40 números inteiros positivos, deu 820. Ele quer saber quantos números eu tenho que somar para o resultado ser 210. Lógico que é menos que 40, né? 40 deu 820, 210 tem que ser menos valores, tá? Também não é a metade de 820, tá ok? Eu vou pegar a mesma função, a mesma lei, só que eu vou substituir agora de maneira diferente. Onde tem y, eu vou substituir por 210. Tá? Então, 210 igual a metade de x ao quadrado mais a metade de x. Para não precisar tirar MMC, que eu sei que vocês não gostam, né? Às vezes é necessário, às vezes não. Como esses dois denominadores aqui são iguais, eu vou repetir os denominadores e somar os numeradores. Tá? Vai ficar assim, 210 igual a 1x ao quadrado, ou só x ao quadrado, mais 1x, ou então só x. E daqui eu vou fazer meio pelos extremos. Subtende-se que embaixo do 210 tenha um 1. Então, x ao quadrado mais x, que multiplica 1, continua x ao quadrado mais x. 210 vezes 1 dá 420. Passa esse 420 para o primeiro membro. X ao quadrado mais x menos 420 igual a zero. Se bem vocês se lembram, isso aqui é uma equação do segundo grau, completa, né? Onde para resolver não vou usar Bhaskara, tá bom? Eu vou usar soma e produto, tá? A soma
é dado pela expressão menos b sobre a, menos, o valor de b é 1, então vai ficar menos 1, dividido por a, que também é 1. Então, menos 1 dividido por 1 dá menos 1. E o produto c sobre a. O valor de c é menos 420 dividido por a, que vale 1. Menos 420 dividido por 1 dá menos 420. Então, estou procurando dois números que somados deem menos 1 e os mesmos dois números multiplicados dão menos 420. Quem são esses dois números? Pensando aí bem, gastando um pouquinho aí os nossos neurônios, né? O x' será 20 e o x duas linhas será menos 21. 20 menos 21 dá menos 1 e 20 vezes menos 21 dá menos 420. Só que nesse caso eu estou trabalhando com quantidade de números, certo? E nesse caso não existe quantidade de números negativas. Essa interpretação aqui só admite valores positivos, tá? Então, nesse caso, a soma dos 20 primeiros números dá exatamente 210. Tá ok? Vamos à próxima questão. Para cada função quadrática dada a seguir, indique no caderno as coordenadas do vértice, organize uma tabela conveniente e faça o gráfico cartesiano. Turma, nós vamos pegar essa função aqui do item A da terceira questão, vamos calcular as coordenadas do vértice, mas nós não vamos fazer tabela através do gráfico. Eu já ensinei a vocês, aliás, fazer o gráfico através de tabela. Eu já ensinei a vocês aqui como é que a gente pode determinar o gráfico de uma função do segundo grau sem precisar usar a tabela, tá bom? Então, é o seguinte. O x-vértice pode ser calculado por essa equaçãozinha aqui, menos b sobre 2a. Nesse caso, o valor de b é 0 e o valor de a é menos 1. Acontece que 0 dividido por qualquer valor continua 0. Então, x-vértice da nossa função é 0. Na verdade, toda a equação do segundo grau incompleta em b tem 0 como x-vértice. Já o y-vértice é dada por... Pega o valor do x-vértice e substitui na função, onde tem x, substitui pela função, tá? Menos 0 ao quadrado mais 9. Como 0 é nulo, o valor do y-vértice vale 9, tá ok? Muito bem. Vamos saber quantas raízes essa função do segundo grau possui. Para isso, nós vamos calcular o valor de delta. B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que vale 9. 0 ao quadrado dá 0, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Se o delta é positivo, quer dizer que essa equação tem duas raízes reais e diferentes, uma da outra, tá? Vamos calcular essas raízes através da soma e do produto. A soma é menos b sobre a. Nós já sabemos que o valor de b é 0, então 0 dividido por qualquer valor é 0. A soma é 0, significa dizer que as raízes são opostas. São o mesmo valor, mesmo módulo, né? Mas sinais diferentes, tá? O produto c sobre a. O valor de c é 9, dividido por a, que é menos 1. Então, vai ficar menos o valor de b, o valor de c, que é 9, dividido por a, que é menos 1. 9 dividido por menos 1 dá menos 9. Dois números que somados deem 0, multiplicado deem menos 9. Como eles são opostos, o x' é 3 positivo e o x duas linhas 3 negativo. Tá ok? Vamos construir aqui um esboço do nosso gráfico. Como A é negativo,
a parábola tem concavidade para baixo. Tá? Aqui as raízes, 3 negativo, 3 positivo. Faltou colocar aqui as coordenadas do vértice, turma, que é esse pontinho bem aqui, chamado de ponto máximo da parábola. Quais são as coordenadas do vértice? São exatamente 0 e 9. Tá? 0 para o eixo x e 9 para o eixo y. Tá ok? Muito bem. Vamos ficar só com esse esboço aqui do nosso gráfico e as duas raízes, principalmente determinando aqui a concavidade. Na quarta questão, a função f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 2b possui duas raízes reais e distintas se e somente se... Turma, como é que eu sei que uma função do segundo grau possui duas raízes reais e distintas? Isso acontece quando o nosso discriminante é positivo. Não esqueça disso. Se o discriminante for positivo, duas raízes reais e distintas. Se ele for nulo, uma única raiz. Se ele for negativo, nenhuma raiz real. Tá? Então, quando é que a função possui duas raízes reais e distintas? Quando o discriminante for maior que zero. Ou seja, quando b ao quadrado menos 4ac for maior que zero. Tá bom? Onde tem b, eu substituo por 4. Menos 4 vezes onde tem a, eu substituo por 1. E o valor de c, que é o termo independente, no caso é 2b. Tá bom? Então vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 2b. Maior que zero. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8, vezes b, 8b. Maior que zero. Esse 16 que está positivo vai para o segundo membro negativo. Menos 8b maior que menos 16. Como o meu primeiro membro está negativo, eu vou multiplicar a equação por menos 1. Cuidado com essa passagem aqui, que ela é de extrema importância. Muitos alunos erram devido a isso aqui. Quando eu multiplico por menos 1, o primeiro membro fica positivo, o segundo membro fica positivo, muda de sinal, mas o sinal da desigualdade ele também se inverte. Se ele é maior que, ele se inverte para menor que. Isso acontece sempre que eu multiplico a minha inequação por menos 1. Tá? O 8 que está multiplicando vai passar dividindo, b menor que 16 dividido por 8, b menor que 2. Tá? Então, quando é que essa função possuirá duas raízes reais e distintas? Quando b for menor que 2. O item correto é o item B. Tá ok, pessoal? Espero que a resolução dessas questões ajudem a vocês aí a resolver as restantes. Se possível, dê uma olhadinha nas nossas aulas ou no livro, né? Livro e aulas anteriores, tá? Espero o retorno dessa atividade. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.